está governando sobre tudo e sobre tudo. Porque a doutrina de Deus é o que muda todas as coisas em relação. Graças e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa jornada bíblica, Atos dos Apóstolos. Estamos estudando desde o primeiro capítulo. Esse é um dos módulos especiais da jornada bíblica, porque é um livro que nós estamos estudando capítulo após capítulo, onde estamos vendo de forma extraordinária aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida ministerial. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro ligado diretamente à vida ministerial, a esse mover ministerial que precisa existir dentro de nós, esse desejo, essa chama nos nossos corações que precisa existir em relação a nós abençoarmos vidas e cumprirmos o propósito do reino de Deus. Amém? Jesus esteve na terra, Jesus levantou uma equipe ministerial, Jesus incumbiu essa equipe que foi ungida pelo Espírito Santo. Você sabe que esse trabalho realmente começou a partir da unção do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, que era uma equipe de 12, mas na verdade já havia se multiplicado. Veio sobre mais ou menos 120 pessoas o derramar do Espírito. E depois nós vimos, através de cada capítulo do livro de Atos, queridos, como se desenvolveu essa obra. Nós vimos que não foi apenas um Pentecostes, foi na verdade, o derramar do Espírito Santo foi mas se manifestou em 3 momentos. Se manifestou em Jerusalém, se manifestou em Samaria, se manifestou nas nações gentílicas, cumprindo assim a palavra de Deus. E o Espírito virá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então, é extraordinário o que essas aulas têm nos ensinado. E graças a Deus você está até aqui, você perseverou e continue, não desista. Eu tenho visto muitas pessoas priorizarem tantas coisas e deixarem o estudo da palavra de lado, vendo assim as suas vidas e os seus ministérios ficando aquém do que poderiam estar produzindo, do que poderiam estar vivendo. A jornada bíblica ela tem sempre como objetivo nos aproximar de Deus, nos revelar aquilo que está escrito e nos fazer influenciadores numa geração que precisa conhecer a vontade do Eterno. Amém? Vamos lá então, capítulo 17, o Evangelho e a filosofia. Esse vai ser o tema da nossa aula, tá? Do capítulo 17. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua marca-texto, tua caneta, anote tudo que você puder. Eu sempre deixo aqui embaixo alguns materiais, como é que se diz? Complementares. Você também pode colocar comentários aqui embaixo, dúvidas, questões, responder questões que a gente abre aqui durante a aula. Participe, divulgue isso. Publique as frases que mais te impactarem, amém? Vamos ver o que nós vamos falar nessa aula. Jornada Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o Evangelho e a filosofia. Nesses tempos atuais, como é importante, né? A gente ouvir falar. Sobre como subtítulos, aqui a gente tem verdade versus popularidade. O que a gente vê como mais importante? Ainda mais no tempo dos influencers, no tempo da mídia digital, em que a popularidade ela é tão divulgada. Nobres como os bereanos. Você sabe quem foram os bereanos? Então essa aula aqui vai nos explicar quem eram esses nobres de Bereia. Os perseguidores da fé são incansáveis. E os pregadores? Pontes para uma verdade, para que a verdade seja pregada. Ok? Você vai ver que numa pregação você pode usar determinadas pontes para fazer com que essa verdade tenha acesso, abra caminhos para alcançar o coração das pessoas. E no meio de uma multidão que rejeita, os fiéis aparecem. Amém?
para começar, como toda aula do livro de Atos dos Apóstolos, eu vou colocar aqui para vocês duas frases, tá? Para ilustrar o que nós vamos falar. Olha essa daqui do reverendo Vance Havner. Diz assim: a popularidade tem matado mais nobres do que a perseguição. Olha isso. Vê se essa frase não é atual nos dias de hoje. E a segunda, que é de um autor desconhecido: a nobreza de pertencer a Deus nos obriga a ser diferentes. Amém, queridos? Então, olha só, eu acho que essas duas frases já falaram o suficiente aqui para a nossa aula, não é verdade? A popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição, ok? E a nobreza de pertencer a Deus nos obriga a sermos diferentes. Se você pertence a Deus, é necessário que você seja diferente. A palavra de Deus diz que o povo dele jamais seria confundido. Nós seríamos uma raça eleita, um povo exclusivo, um sacerdócio real, ou seja, alguém separado para Deus. Por isso que somos conhecidos como a comunidade dos santos, porque os santos são aqueles que se separaram, que foram por Deus separados, eleitos de Deus. Amém? Pegue sua Bíblia agora, abra no capítulo 17 do livro de Atos, versículo 1. Vamos ler aí os primeiros versículos e começar a entender qual é esse período agora. Lógico que se você vai ver desde aí capítulo 14 em diante, estamos falando, capítulo 13, depois 14, estamos falando praticamente das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Você percebe, nós falamos isso desde o primeiro capítulo, e se você não assistiu às aulas anteriores, está entrando na plataforma agora, assinou essas aulas agora, volte lá, faça na sequência, você vai ver o quão rico isso vai ser para a sua vida, amém? Mas a gente vai ver que desde o livro de Atos começa no primeiro falando do mover do Espírito, né, de várias ações apostólicas, depois concentra-se em Pedro, em algumas situações com Pedro, ele vai e volta, lógico, ele continua participando, mas a última parte desse livro, ou até a maior parte desse livro, vai se concentrar nas ações do apóstolo Paulo e nas suas viagens missionárias. E como são ricas essas viagens de detalhes e de experiências sobrenaturais. Até porque o escritor do livro de Atos, que é o apóstolo Lucas, né, podemos chamar assim, Lucas, o evangelista, o médico Lucas, ele acompanhou Paulo na maioria das viagens. Então, acabou sendo de uma riqueza de detalhes, de geografias, de situações, essa segunda etapa do estudo do livro de Atos. Atos 17:1, eu vou ler aqui na King James atualizada, diz assim: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Amém? Então, o que a gente vê esses primeiros versículos do capítulo de Atos aqui, praticamente está nos dando a localização geográfica de onde Paulo está andando. Então passou por Anfípolis e Apolônia e chegaram até Tessalônica, e onde havia o quê? Uma sinagoga judaica. Paulo repete a sua estratégia de sempre estar primeiro em uma sinagoga. A gente já falou várias vezes sobre isso. Paulo ele vai ali pegar respaldo, né, da autoridade judaicas. Você vê que as sinagogas judaicas espalhadas pela Ásia, espalhadas pela Europa, e aqui em Tessalônica não é diferente. Lógico que essa ação de Paulo, ela tinha um objetivo.
alcançar primeiramente os judeus. Paulo sempre seguiu essa linha, os judeus e os gentios. Apesar dele ser conhecido como apóstolo dos gentios, Paulo converteu milhares de judeus a Yeshua, ok? Então ele chegava sempre primeiro numa sinagoga e ali ele começava, baseado nas escrituras, porque os judeus eram conhecedores das escrituras, da Tanakh, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas. Então Paulo, ele era enfático com os judeus, né? E o que a gente vê? Que a pregação de Paulo não muda. Ele anuncia Jesus como o Messias. Quem era o Messias? Aquele que os judeus esperavam, o Salvador. E ele diz, olha, Jesus foi confirmado, a vida de Jesus foi confirmada na lei e nos profetas. Jesus é o Messias. Ele fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso tem um ponto importante para as nossas vidas, para o nosso ministério. A nossa pregação, ela pode usar parábolas, ela pode usar testemunhos, ela pode usar, e você vai ver nessa aula mesmo, até conhecimento humano, filosofias humanas, mas ela tem sempre que estar baseada em Jesus. Ela tem que ser cristocêntrica, como a gente chama. A base de toda a pregação do Evangelho deve ser a morte e ressurreição de Cristo, apontando para a sua volta. Se a nossa pregação tiver essa base, ela vai ter um efeito para a salvação de vidas. Senão a pregação pode se tornar apenas com um efeito para quê? A nossa pregação, ela teve efeito para curar vidas, ela teve efeito para libertar de demônios, ela teve efeito para restaurar um casamento, para abençoar uma vida que estava angustiada. Sim, tudo isso pode até ter um subefeito importante e necessário, mas ela não vai alcançar o objetivo dela, que é o arrependimento para a salvação. Amém? E a pregação da verdade, essa pregação que é cristocêntrica, ela sempre gera o efeito para a salvação de muitas vidas. Veja que alguns judeus receberam, os judeus eram mais reservados para se abrir a uma nova pregação, mas muitos gregos convertidos, porque você vê que ele pregou numa sinagoga. Então o que tinha ali? Muitos gregos convertidos. Muitos gregos receberam a palavra, assim como mulheres da alta sociedade. O que o Evangelho fazia? Veja só. Ao mesmo tempo que o judaísmo era uma religião, vamos dizer assim, uma abertura limitada para as mulheres não podiam estar nas principais salas das sinagogas, as mulheres tinham uma sala reservada, as mulheres não tinham voz ativa dentro do judaísmo. Então, quando chegava a pregação do Evangelho, o cristianismo, e eram feitos discípulos de Jesus, essa abertura para as mulheres faziam com que elas realmente se interessassem por isso. E você vê que mulheres de todos os níveis sociais. E aqui, como aconteceu com o ministério de Jesus, mulheres da alta sociedade se agregavam à comunidade cristã e até usavam os seus bens para abençoarem. A gente viu isso na vida de Lídia, a gente vai ver isso em outras, Priscila e Áquila, mulheres que tinham seus próprios bens, mulheres que tinham seus próprios negócios, acabavam sendo investidoras da obra. Para você ver que o cristianismo, que a Bíblia nunca fez uma restrição às mulheres, nunca limitou as mulheres. O feminismo e outras correntes ideológicas e filosóficas que querem taxar a Bíblia de machista, está completamente errado. É porque não conhecem a Bíblia, porque não conhecem o cristianismo, porque não conhecem aquilo que Jesus deixou e aquilo que os apóstolos fizeram. Ok? Amém? Então essa primeira parte deu o panorama geográfico e mostrou mais uma vez como Paulo era estratégico todas as vezes que ele chegava numa nova cidade. Vamos continuar? Atos 17, versículo 5. Olha o que diz. Porém, os líderes judeus
sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Olha isso, os desocupados. E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, ou Jason, sinceramente eu não sei como expressar esse nome, em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei, chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos, após o pagamento de fiança estipulada. Ok? Eu quero que você observe essa frase aqui. Da mesma forma que a pregação da verdade gera salvação, ela também gera perseguição. E nesse momento temos que escolher verdade ou popularidade. Eu quero te fazer essa pergunta: verdade ou popularidade? E aí, nos tempos atuais, essa pergunta ela pode te levar às suas mídias, às suas redes sociais. E eu te pergunto: você posta a palavra de Deus de forma aberta no seu Instagram, no seu Facebook? Você tem alguma restrição? Porque você já percebeu que quando você posta a palavra, você perde seguidores? Ou você é criticado? Você já tomou alguma postura? Já tomou alguma decisão em relação a alguma coisa que acontece, replicando, publicando no seu Instagram? Ou você tem medo disso tirar a tua popularidade? Isso é uma reflexão para os dias atuais. Queridos, eu vou te falar. Se você postar realmente o Evangelho, a verdade, confrontar coisas deste mundo com a verdade nas suas mídias sociais, você perde seguidores. E aí eu te pergunto, como é que você fica nessa hora? Como é que você fica nessa hora? Você fala assim: ah, mas se eu falar a verdade do Evangelho, ele não vai querer mais me ouvir. Aqui no trabalho eles vão virar as costas para mim. Não que você tenha que ficar usando o seu tempo de trabalho para pregar o Evangelho. Seu tempo de trabalho é para trabalhar. Mas a sua postura dentro do tempo de trabalho pode pregar o Evangelho para você. Como é que é? Como é que você trabalha essa popularidade? Porque eu quero te dizer, a verdade e a popularidade não caminham juntas. Ok? Eu vou te explicar. Jesus se tornou alguém muito popular. É só você ler os evangelhos. Enquanto ele curava, enquanto ele dava comida, enquanto ele operava milagres. Presta atenção. Isso atraía as multidões. As pessoas vinham à presença de Jesus. Vinham para perto de Jesus. Gostavam de ouvir Jesus. Porque ele estava curando, porque ele estava libertando, porque ele estava operando milagres, porque ele estava abençoando vidas. Porém, quando Jesus começou a revelar a verdade do reino, dizendo quem ele era, dizendo a sua missão, e confrontando que os seus discípulos deveriam renunciar à velha vida, que os seus discípulos deveriam abrir mão de muitas coisas, amar menos a pai, mãe, tudo tal. Quando ele disse: eu vou morrer e vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando a pregação de Jesus ficou confrontadora, a popularidade dele acabou. Quando ele chegou na cruz,
a popularidade dele já não era mais a mesma. Jesus teve que escolher entre verdade ou popularidade. Os apóstolos tiveram que escolher entre verdade ou popularidade. Veja que aonde eles chegam, havia tumulto. Havia tumulto. Havia perseguição. Aqui nós vemos que Deus, mesmo diante das perseguições, e é interessante isso, Deus abre caminhos para proteger os seus servos. Aqui levantou um homem chamado Jason, e ele acolheu, teve a sua casa invadida. Imagina para Jason o que foi. Teve a sua casa invadida por causa do evangelho, teve seus bens saqueados, teve sua vida ameaçada, sua família ameaçada por causa do evangelho. Ele tinha que escolher verdade ou popularidade. Quero ser alguém popular, quero ser alguém que seja aceito nas mídias sociais, no lugar onde eu estou, ou quero ser alguém que prega a verdade? Porque alguém que prega a verdade nem sempre é aceito. E é uma decisão que precisamos tomar, porque hoje pelas mídias sociais vemos um monte de cristão, um monte de discípulos de Jesus, se é que podemos chamá-los assim, com discursos a menos, porque não querem perder a popularidade. Ok? Mas veja essa frase que eu quero ler aqui junto com vocês. Não há pregação sem perseguição, porque não há verdade sem o confronto para o arrependimento. Ok? Não há. Não há pregação sem perseguição, porque não há verdade sem confronto para o arrependimento. Então nós precisamos entender isso também. Precisamos compreender bem isso. O que é ver isso? Vamos voltar aqui para o texto. Abra aí Atos 17, versículo 10. Vamos ver, depois de todo esse... Ele pregou, aí o povo se levantou, houve uma perseguição, e aí qual foi a decisão? Olha só. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Saíam de Tessalônica, apesar da palavra ter ficado lá, das bases espirituais ter ficado lá. Depois há uma igreja em Tessalônica, que talvez tenha começado na casa de Jason. Aí enviaram Paulo e Silas para Bereia. Talvez aí nessa hora outros discípulos já tenham ficado ali, começado a obra na casa do Jason. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Versículo 10. 11. Os bereanos, povo de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses. Você vai entender por que eles foram chamados de nobre. Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha que interessante isso. Vamos continuar, versículo 12. Dessa forma, muito dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Gente, olha isso. Vamos primeiro situar Bereia, vamos primeiro dar uma situação geográfica aqui. Bereia ficava mais ou menos a 100 quilômetros a oeste de Tessalônica, tá? Nós estamos falando de quanto? 100 quilômetros. 100 quilômetros hoje, de carro, você faz aí, em média, se você fizer 100 quilômetros por hora, você faz em 1 hora, ok? Andando
numa pista boa, a 100 km por hora, você faz em 1 hora. Se fizer a 120 por hora, você faz em 45 minutos. Então eu saio de um lugar hoje de carro e em 45 minutos eu estou em outro lugar para pregar o evangelho. Nessa época eles iam a pé, ok? Então, se eles andarem aí a 10 km por hora a pé, é menos, tá? Mas 10 km por hora a pé, eles vão levar aí 100 minutos. Eles vão levar aí 10 km por hora, meu Deus, eles estão a 100 km, eles vão levar aí 10 horas, vão levar aí 100 minutos, não esquece, vão levar aí umas 10 horas, umas 12 horas, um meio-dia de caminhada, bastante coisa, tá certo? Uma caminhada intensa. Veja que 3 coisas me chamam a atenção nessa passagem curta aqui do texto. Primeiro, a pregação de Paulo foi quase totalmente bíblica. Ele levou o povo de Bereia a investigar as escrituras. Ele falou, olha, a palavra fala a respeito de Jesus. Ele sempre dizia isso. A palavra fala a respeito de Jesus. A lei fala a respeito de Jesus. Os profetas falam a respeito de Jesus. Então, nessa hora, o que a gente vê, né? Por que os bereanos eram considerados mais nobres? Porque primeiro eles tiveram um vívido interesse, eles tiveram um interesse pelo evangelho, e depois eles pesquisavam. Eles não saíam acreditando em qualquer coisa. E eu sugiro que você faça isso também. Por isso que uma até dos jargões aqui, né, da legenda da jornada bíblica nós estudamos aquilo que está escrito. Queridos, não pegue tudo que eu estou falando e leve, olha, o pastor Carlos Henrique falou, isso é verdade absoluta. Não, eu quero que você leia, estude e compare a Bíblia. Peraí, isso está pregando, tem conexão bíblica? Isso faz referência ao Antigo Testamento? Isso tem ligação com os evangelhos de Jesus? Ou isso que o pastor Carlos Henrique está falando é algo que ele acha? Queridos, por isso que eu não sugiro, a não ser por uma questão profissional, que as pessoas saiam aí fazendo cursos de teologia. Eu não sou contra curso de teologia, primeiro ponto. Mas eu não sugiro. Eu sugiro que estude a Bíblia. Porque os cursos de teologia têm o quê? Uma cosmovisão, uma mensagem e uma inclinação doutrinária. Se você pegar um curso de teologia batista, ele vai te mostrar as várias facetas da teologia, mas ele vai te ensinar a teologia batista, a teologia reformada, a teologia anglicana, a teologia luterana, ok? E isso é nocivo. Na minha opinião, isso é nocivo. Ninguém que não estude a Bíblia por conexão de versículos, língua hebraica e grega, eu já mandei para você aí o arquivo de como estudar a Bíblia. Se você não recebeu, põe nos comentários, eu não recebi, eu te mando. Estudar a Bíblia para que num curso de teologia você não seja doutrinado por correntes teológicas, ok? Então, veja como os bereanos foram sensíveis, eles pegaram aquilo que Paulo estava falando e eles levavam diante das escrituras. E com certeza, aquilo acendeu uma chama no coração deles, e aí muita gente começou a se converter. De novo, mulheres gregas da alta sociedade, muitos gregos, judeus, aqui uma parte maior de judeus, porque eles examinaram as escrituras e o que aconteceu? Eles viram que era realidade aquilo que Paulo estava falando, que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Amém? Bom, outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, a amargura dos judeus, o veneno daqueles judeus que não se abriram para a pregação do Evangelho. Eles não só se opuseram a Paulo em Tessalônica, mas eles saem, andam 100 quilômetros para se opor e para agitar a multidão. Queridos, haja desejo de perseguição. Haja desejo de perseguição. E é por isso que eu quero que você leia essa frase aqui junto comigo. Os perseguidores da fé, eles são incansáveis,
E os pregadores? Isso é uma reflexão fortíssima. O povo aí fora não se cansa em perseguir o evangelho, em postar coisa contra o evangélico, em denegrir o evangélico, em perseguir a igreja, em fazer coisas contra a igreja. Mas e nós? Somos tão incansáveis como eles? Ou na primeira perseguição já desistimos? Na primeira perseguição já abandonamos? Deixa eu te falar uma coisa. Olha a coragem do apóstolo Paulo. Ele estava preso em Filipos, abandonou Tessalônica, ameaçado por um grande perigo. E mais uma vez em Bereia, teve que fugir para salvar a sua vida. A maioria dos homens nessa hora teria abandonado a sua luta, porque parecia uma luta condenada a terminar ou com prisão ou com morte. Mas ele permaneceu firme. Você sabe que um dia perguntaram para o pastor Livingston, né? O grande pastor Livingston, até onde ele estava disposto a ir. Sabe o que ele respondeu? Eu estou disposto a ir em qualquer parte, desde que for para frente. Eu estou disposto a ir em qualquer lugar, sempre que seja para frente. Ou seja, eu não retrocedo no meu chamado. Eu não retrocedo no propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. E se você precisa descobrir o teu chamado em Deus, porque senão tua vida vai ficar sem propósito cristão. Amém? Paulo também jamais pensou em voltar atrás. Olha que coisa linda. Amém? Mas vamos continuar aqui. Vamos para frente aqui, ó. Capítulo 17. Diz assim, versículo 16. Vamos lá. Olha o que diz. Enquanto Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, lembra que no versículo 15 terminou dizendo, olha, conduziram ele até Atenas e Silas e Timóteo continuaram lá, em Bereia. Aí diz assim, enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado, sublinha isso aí na tua Bíblia, tá? Ou anota isso, profundamente indignado, ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indignavam, o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podes revelar-nos que nova doutrina é essa da qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar a saber as últimas novidades. Olha só, olha algumas coisas que essa parte desse texto nos chama atenção. Primeiro, Paulo se indigna. Queridos, todo mundo que tem o evangelho vivo dentro de si tem uma indignação quando sabe do que o evangelho pode gerar num território, numa geografia. Queridos, se você tem o evangelho dentro de você, há uma indignação também em relação à cultura dos lugares. A idolatria, a feitiçaria, aquilo que as pessoas fazem. Isso tem que te indignar. Isso tem que mexer com você. Você tem que falar, não, eu não aceito isso. Eu não aceito que nesse território onde eu estou haja tanta idolatria, tantas pessoas praticando imoralidades. Isso tem que mexer com você. E Paulo é assim. Ele chegou, quando ele viu que Atenas era uma cidade de grande cultura a deuses estranhos, aquilo mexeu com ele.
E aí Paulo se indigna. Veja que ele não se indignou em Filipos. Ali, Filipos, mesmo lá não tendo uma sinagoga. Lembra da aula passada? Filipos não tinha uma sinagoga, tanto que ele foi pregar lá no riacho. Agora, nas águas. Agora, aqui já tinha até sinagoga, e mesmo assim tinha muita idolatria. Então ele começa a pregar na sinagoga sobre isso, né? Nós precisamos pensar, o que é que nós fazemos no território onde nós estamos? E ele começou a pregar, começou a ganhar ali os judeus, começou ali a ganhar os gregos, né? E aí, o que acontece? Isso chamou atenção. Alguns filósofos do lugar começaram a questionar e argumentar com ele. Primeiro eles falaram assim, né? Quem é esse tagarela? Depois eles falaram assim, começaram a achar interessante, o que é que ele está apresentando? Vamos saber. E começaram a questionar. Quem eram esses filósofos? Só para você entender. Cita aqui, eram os epicureus e os estoicos. A filosofia dos epicureus era mais ou menos assim, eles criam em tudo o que acontecia era um acaso. Ou seja, eles criam tudo o que acontece é por acaso. Nada tem uma ordem. Tudo é um acaso da natureza, é um acaso do cosmos, é um acaso da vida. Tanto que eles criam que a morte era o fim de tudo. Morria, acabava. Então você imagina quando Paulo diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que era isso para os epicureus? Eles até criam nas existências de deuses, mas que esses estavam muito longe, né, em outro lugar e não se preocupavam com o ser humano. O ser humano tinha que se virar sozinho. E criam que a principal finalidade do homem deveria ser o prazer, que não trazia consigo a dor. É lógico, se alguém não acredita em vida após morte, ele precisa acreditar no prazer. Eles acreditavam no hedonismo. O hedonismo era isso, era um prazer sem dor, era uma vida de prazer. Então eles rejeitavam as enfermidades, eles rejeitavam qualquer coisa que pudesse trazer uma aflição, uma luta, uma angústia. Eles queriam viver na paz e no amor. Dá prazer é de Deus, não dá prazer, deixa para lá. Deixa para lá, né? A gente vê pregações evangélicas, presta atenção nisso, pregações evangélicas atuais dizendo isso. Deu prazer, tudo bem. Não deu prazer, tudo mal. Ok? E os estoicos? Os estoicos criam que tudo era literalmente Deus. Ai, olha que linda, essa tampa é Deus. Olha essa garrafa, água. Interiorizei Deus na minha vida. Ai, você é Deus, eu sou Deus, somos todos deuses, né? Então, eles entendiam que tudo era literalmente Deus, não era criação de Deus. Tudo era manifestação de Deus. E criam que tudo já estava destinado. Já que tudo obedecia à vontade de Deus, era Deus, e portanto não deviam se preocupar com o que acontecia. Era a vontade de Deus e devia aceitar assim, né? Esse tudo já estava destinado é uma filosofia que influenciou depois muito tempo a Europa, até na Reforma Protestante, criando as doutrinas predestinárias, a predestinação. Tudo já está destinado, tudo está debaixo do controle de Deus. Sim, eu repito isso, tudo está debaixo do controle de Deus. Porém, Deus deu ao homem a oportunidade da escolha para se relacionar com Ele. Porque se tudo está destinado, eu não me relaciono com Deus porque eu amo. Eu me relaciono por Deus porque eu estou destinado a isso. E quem não se relaciona com Deus é porque está destinado a isso. E a gente sabe que não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim. Deus sim exerce a autoridade e a soberania dele sobre o ser humano, sim. A Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra claramente que a escolha do homem define o seu destino.
salvação eterna, condenação eterna. Amém? Cuidado com doutrinas como de predestinação, porque elas são perigosas. Porque se acompanha aqui a esses estoicos aqui, né? esses filósofos estoicos. Por que eu vou me preocupar? Se tudo já está destinado, para que eu vou me entregar para Deus? Está destinado. Eu estou destinado à salvação. E para que eu vou me entregar a Deus? Eu já estou destinado à condenação. Deus já escolheu os seus eleitos, então eu não fui eleito, ou eu não sei se eu estou eleito, então também não quero ser eleito. Olha que confusão. Amém? Agora a gente vê aqui, né? Primeiro esses filósofos chamaram Paulo de tagarela, mas depois eles começaram a ver consistência no que Paulo fazia. E aí eles queriam que Paulo falasse mais. Porque eles queriam Deus? Não. Olha isso. O versículo 21 nos mostra. Porque os cidadãos de Atenas, como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Eles eram fofoqueiros. Atenas era uma cidade de falácias, de fofocas. Ai, qual é a última novidade? Olha, tem um cara pregando sobre a ressurreição dos mortos. Vamos lá ver. A hora que aparecesse outro, não quero mais saber disso, quero saber. Então eles quiseram saber mais sobre isso, não porque estavam interessados, mas porque eram desocupados. Deixa eu te falar uma coisa agora. Os desocupados, eles não se atentam às coisas de Deus. A pessoa que é desocupada, ela vai querer conhecer muitas coisas, mas não vai conseguir se focar em Deus. Se você é uma pessoa ocupada, dê glória a Deus por isso, porque você vai arrumar tempo também para se relacionar com Jesus. Os desocupados, porque não tem nada para fazer, também não buscam Jesus. Ok? Vamos aqui para a última parte aqui do nosso capítulo muito rico, hein? Meu Deus do céu, olha que riqueza esse capítulo de Atos 16. Versículo 22, vamos lá, olha isso. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. Olha só, levaram Paulo para o lugar onde era discutido os principais assuntos da cidade. Caro atenienses, disse o apóstolo Paulo, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem vós cultuais na ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não seja distante de cada um de vós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto eles também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com seu rigor de justiça, por meio
do homem que para isso o estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uau! Uau, olha isso! Paulo ele usa aqui uma mescla entre sabedoria e conhecimento humano, ele interage esses dois. Por isso que eu volto a repetir, já falei em outras aulas, em outros módulos. Apóstolo René Terranova, um mestre na palavra, ele tem um curso, se chama Escola Apostólica, é maravilhoso, eu já fiz. Aqui na Hotmart também. Depois você procura. Ele diz assim, o homem de Deus deve, ele dizia na época que não tinha isso aqui, tá? Smartphone. Ele dizia assim, eu sou dessa época, tá? Ele dizia assim, o homem de Deus deve andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal do dia debaixo do outro. Ou seja, a gente precisa ter conhecimento bíblico, mas não podemos ser alienados das informações desse mundo. Não vamos usar essas informações como regra de vida. A nossa regra de vida é a Bíblia. Mas precisamos estar antenados. E é o que o apóstolo Paulo mostrou aqui. Ele faz uma pregação e ele começa dizendo, olha, eu tenho andado aqui entre vocês. E a primeira coisa que eu percebi, Paulo diz, é que vocês têm corações sinceros, são religiosos. Buscam, vi aqui muitos altares, ok? Inclusive, eu vi um altar escrito Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Paulo aproveitou uma oportunidade, Paulo aproveitou uma situação deles para se voltar para eles. Faça isso, aproveite situações do dia a dia para se voltar para as pessoas. E aí ele apresenta o Deus verdadeiro como alguém que criou tudo e que não está limitado a uma imagem. Veja, ele usa a imagem para falar que Deus não está limitado àquela imagem. Aí ele cita filosofias e poesias deles. Olha isso, queridos, que conexão ele faz. Como vocês mesmos diz, como poetas de vocês diz, nós mesmos somos deuses, tal, tal, tal. E aí ele vai citando, e ele vai chamando a atenção daquelas pessoas, ele vai trazendo as pessoas para perto. Mas aí ele não pode fugir à verdade do Evangelho. E ele termina dizendo assim, a fala dele termina dizendo que apenas pelo arrependimento é que nós somos livres. Amém? E aí ele mostra quem é o Deus criador. Ele diz, é um Deus que não foi criado, mas é criador. É um Deus que guia toda a história. Olha os pontos. Deus criou o homem de tal maneira que este o busca instintivamente. Ou seja, vocês estão buscando aí ter relação com Deus porque Deus nos criou para essa relação, né? O tempo da ignorância passou, agora Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade se revelou. Então antes estávamos ignorantes, agora não estamos mais. Haverá um dia de juízo, porque Deus julgará o homem, e a prova desse dia de juízo e da salvação é que Cristo ressuscitou. Amém? Veja então que ele faz uma pregação extrema de sabedoria. Uma das pregações mais sábias de Paulo é aqui em Atenas. Por quê? Porque aqueles homens eram estudiosos, queriam filosofar, tinham ideologias. Então Paulo fala, essa é a vibe aqui, esse é o caminho aqui, então é assim que eu vou agir. E eu vou trazer a sabedoria divina para que eles conheçam. Amém? E aí, chegamos no versículo 32, diz assim, entretanto, olha isso, depois de toda essa pregação de Paulo, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias. E outros aí exclamavam, sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, Areópago
e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. E assim encerra o texto de Atos, aqui, né, capítulo 17. Agora olha o que isso nos conecta. Lembra lá no começo do estudo de Atos, quando nós falamos sobre evangelismo, os 3 tipos de pessoas se evangelizar? Aqui aparecem os 3 tipos. Primeiro, aparecem os escarnecedores, lembra disso? E eles, que a gente viu isso no livro de Provérbios. Volta lá nas aulas, aula capítulo 3, capítulo 4, aqui da nossa estudo de Atos. Primeiro, os escarnecedores começaram a dizer zombarias. Aqueles é inevitável, aqueles que vão zombar do Evangelho, aqueles que vão escarnecer do Evangelho. E nós já falamos sobre isso. São as pessoas que dificilmente o Evangelho alcançará. Essas pessoas, elas têm dentro dela um escarnecimento tão grande que elas não se abrem para o Evangelho. Mas depois também tem os insensatos. Como eles aparecem aqui? Eles dizem assim, sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Isso não me interessa agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso fazer minhas coisas, agora eu preciso cuidar da minha família, agora eu não tenho tempo para o Evangelho, eu preciso ganhar dinheiro, eu estudo muito, eu tenho muita formação, eu preciso terminar minha pós-graduação, meu MBA, meu estudo disso, daquilo outro. Numa outra oportunidade eu te darei ouvidos. Os insensatos. Porém, também tem os simples. Simples não quer dizer aqueles que não têm estudo, aqueles que não sabem nada, mas são aqueles que têm o coração simples, aberto. E aqui eles citam 2 pessoas. Dionísio, olha, ele era conselheiro no Areópago. Ele não era qualquer pessoa. Ele era conselheiro nessa reunião de homens filósofos que debatiam as notícias da vida. Mas ele era simples e ele se abriu. Dionísio depois vai ser muito usado por Deus para o fortalecimento do Evangelho na Grécia. E também Damaris, que tem estudiosos que falam que ela era uma prostituta, porque ali, nesse Areópago, tinham os deuses cultuais, tinham as prostitutas cultuais, era muito comum, né, consagrações a deuses através da prostituição. Então não sabe se ela é uma prostituta ou se ela é uma mulher grega de posses também, uma mulher estrangeira que também participava desses lugares, ok? Mas o que nós podemos entender para fechar essa extraordinária, essa deliciosa aula aqui? Nós podemos entender uma coisa. O mesmo Evangelho pode alcançar todos os níveis de classes sociais. A mesma pregação do Evangelho alcança. Aqui Paulo pregou, alcançou Damaris, alcançou Dionísio, alcançou um conselheiro, alcançou talvez uma prostituta, alcançou autoridades, como alcançou o povo. A mesma pregação. Então muitas vezes a gente fica assim, como é que eu vou pregar para esse tipo de pessoa? Como que eu vou pregar para um médico? Sim, somos e devemos ser estratégicos, olha o apóstolo Paulo. Mas acima de tudo, devemos pregar a verdade. E a verdade é Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, Filho de Deus Criador, veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para julgar a humanidade. Volte-se para Ele antes da volta dele. Amém? Beijo no coração. Até a próxima aula. Está governando sobre